Astrônomos, utilizando um telescópio de estudo panorâmico, detectam um objeto misterioso, viajando em altíssima velocidade pelo nosso sistema solar. As estrelas são como pontos individuais de luz. Este objeto era como um traço e eles sabiam que se movia rápido demais. Ele tinha uma forma engraçada, parecia um charuto, 5 ou 10 vezes mais comprido do que largo. Algo tão grande e tão misterioso que nem mesmo os cientistas conseguem chegar a um consenso sobre o que realmente é. Esse é o caso do 3I Atlas, o maior objeto interestelar já detectado até hoje. Ele foi identificado em julho de 2025 e, desde então, tem despertado debates acalorados entre astrônomos, físicos e entusiastas da vida extraterrestre. Mas por que esse objeto tem chamado tanto a atenção? Vamos por partes. O objeto misterioso, o 3I Atlas, é o terceiro corpo interestelar já registrado, passando pelo nosso sistema solar. Antes dele, tivemos o famoso Oumuamua, em 2017, e o cometa interestelar 2I Borisov, em 2019. Porém, o Atlas é ainda mais enigmático. Sua velocidade é maior do que a esperada para um cometa comum. Sua trajetória não segue exatamente os padrões gravitacionais conhecidos e, acima de tudo, seu tamanho impressiona. Nenhum asteroide que a gente conhece parece com um charuto. Claro que tinha gente dizendo: vocês têm certeza que é uma rocha? Talvez tenha alguém dentro. Talvez sejam extraterrestres vindo nos visitar. O que eu acho interessante é que tem formato de um charuto, porque existem histórias e relatos testemunhais de OVNIs na forma de charutos. Então, seria possível haver algum tipo de conexão? Relatos de OVNIs estranhos com formato de charuto datam de centenas de anos. Esta xilografura de 1561, por exemplo, tem como base a narração em primeira mão de alguém que afirmou que vários objetos redondos e tubulares podiam ser vistos em batalhas sobre os céus da cidade de Nuremberg, na Alemanha. Esta primeira foto documentada de um OVNI capturou o que parece ser uma nave comprida e cilíndrica, pairando sobre o Monte Washington em New Hampshire, em 1870. E nos tempos modernos, visões de OVNIs com formato de charuto são comumente relatadas, como são aqueles descritos como supostos discos voadores. 2 cientistas de Harvard disseram que um rápido e grande visitante em nosso sistema solar pode ter sido uma sonda enviada por uma civilização alienígena avançada. Uma nave espacial alienígena. Opa! Inscreva-se agora em nosso canal e deixe seu like se estiver gostando deste tipo de vídeo. Mas por que esse objeto tem chamado tanto a atenção? Vamos por partes. O objeto misterioso, o 3I Atlas, é o terceiro corpo interestelar já registrado, passando pelo nosso sistema solar. Antes dele, tivemos o famoso Oumuamua, em 2017, e o cometa interestelar 2I Borisov, em 2019. Porém, o Atlas é ainda mais enigmático. Sua velocidade é maior do que a esperada para um cometa comum. Sua trajetória não segue exatamente os padrões gravitacionais conhecidos e, acima de tudo, seu tamanho impressiona. Estamos falando de algo gigantesco, possivelmente centenas de metros, talvez até quilômetros de extensão. O mistério da trajetória. Normalmente, quando observamos cometas ou asteroides, conseguimos prever suas órbitas com bastante precisão. Porém, no caso do 3I Atlas, há uma leve anomalia em seu movimento. Ele parece sofrer pequenas acelerações e desvios, como se estivesse sendo impulsionado por algo além da gravidade. Cometas podem ter esse tipo de comportamento, liberando gases congelados em forma de jatos, o que altera ligeiramente sua rota. No entanto, os dados até agora não mostram sinais claros dessa liberação. Então, se não é apenas um cometa, o que pode ser? Os primeiros estudos feitos pelo telescópio James Webb revelaram uma composição curiosa. Uma proporção anormalmente alta de dióxido de carbono em relação à água.
uma das maiores já vistas entre cometas, e isso sugere que o 3I Atlas é diferente. Talvez formado em um ambiente químico que não existe em nenhum planeta conhecido do nosso sistema. Mas o que mais despertou a imaginação do público e de alguns cientistas foi o padrão estranho de luz refletida. Observações polarimétricas, aquelas que analisam como a luz se comporta ao ser refletida, mostraram curvas incomuns, quase impossíveis de comparar com cometas normais. E é aqui que surge uma teoria ousada. A ideia de que o 3I Atlas pode não ser um cometa, mas algo construído, uma nave, ou talvez uma sonda interestelar camuflada para parecer natural. A hipótese ganhou força após declarações do físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, o mesmo que levantou questionamentos sobre o objeto interestelar Oumuamua, observado em 2017. Loeb afirma que certos padrões de aceleração e composição do 3I Atlas não combinam perfeitamente com modelos naturais. Ele sugere que, assim como Oumuamua, esse novo visitante pode ser uma tecnologia alienígena, talvez abandonada, talvez automatizada, cruzando o espaço há milhões de anos. Mas será mesmo possível que uma civilização avançada tenha enviado uma nave disfarçada de cometa? Teoricamente, sim. Uma nave revestida por uma camada de gelo e poeira poderia usar esse disfarce para viajar despercebida entre os sistemas estelares. Seu coma, a nuvem que envolve o núcleo, poderia ser uma camuflagem perfeita. E o brilho irregular, um resultado de mecanismos de propulsão ou autodegradação. Imagine uma estrutura tecnológica, adormecida há eras, sendo lentamente reativada pela energia do Sol, liberando gases, poeira e sinais sutis, confundindo nossos telescópios. Para Loeb, existe a possibilidade de que estejamos diante de uma tecnologia alienígena, talvez até uma nave-mãe cruzando o sistema solar em silêncio. Segundo ele, não podemos descartar que civilizações avançadas utilizem sondas ou estruturas desse tipo para explorar a galáxia. E para reforçar, lembra do Oumuamua? Na época, Loeb já havia levantado a hipótese de que aquele objeto fosse uma espécie de vela solar alienígena e não apenas uma rocha interestelar. O que os cientistas dizem claro, nem todos os especialistas concordam com essa visão. A maioria da comunidade científica prefere manter explicações naturais, um cometa, um asteroide peculiar ou algum tipo de objeto interestelar que ainda não compreendemos totalmente. No entanto, o simples fato de que cientistas sérios estão abertos à possibilidade de tecnologia alienígena já mostra o quanto esse objeto intriga e desafia nossos conhecimentos. Impacto na humanidade. Agora, imagine o impacto que uma descoberta como essa teria na humanidade. Se realmente estivermos diante de uma nave alienígena, isso mudaria completamente nossa visão do universo e do nosso lugar nele. Não seríamos mais apenas observadores solitários do cosmos, mas parte de uma galáxia viva, repleta de civilizações capazes de atravessar as estrelas. Mas até lá, tudo o que temos são hipóteses, dados e muita especulação. O 3I Atlas continua sua jornada pelo espaço, e nós continuamos observando, registrando e tentando decifrar seu mistério. Reflexão. Final seja um cometa incomum ou algo muito além da nossa compreensão, o 3I Atlas nos lembra de uma coisa importante. O universo é vasto, enigmático e cheio de surpresas. E talvez, só talvez, estejamos prestes a testemunhar um dos maiores acontecimentos da história humana. E você, o que acha? O 3I Atlas é apenas mais um cometa interestelar? Ou pode ser realmente uma nave alienígena viajando pelo nosso sistema solar? E é justamente aí que o 3I Atlas se torna fascinante. Ele desafia nossa compreensão. Ele abre espaço para a dúvida. Se fosse mesmo uma nave, seria a primeira evidência de tecnologia extraterrestre já observada pela humanidade. Um artefato cruzando o espaço há milhões de anos, portador de dados, histórias ou talvez apenas um eco de uma civilização já extinta. Mas, se for apenas um cometa, ainda assim,
É uma dádiva científica rara. Um fragmento intacto de outro sistema estelar, oferecendo pistas sobre como mundos distantes nascem e morrem. Nos próximos meses, conforme o 3I Atlas se aproximar do Sol, telescópios de todo o planeta continuarão atentos. Alguns esperam explosões de brilho, outros novas anomalias, talvez algo que desafie de vez as explicações convencionais. Mas, por enquanto, o mistério continua. E o visitante interestelar segue seu caminho silencioso, cortando o vazio do espaço, talvez observando, talvez apenas passando. O cometa 3I Atlas pode ser natural ou artificial. Pode ser uma rocha gelada ou algo infinitamente mais avançado. Mas seja qual for a verdade, ele já cumpriu seu papel: despertar nossa curiosidade, nossa imaginação e o desejo de compreender o universo. Viajando entre as estrelas com um único propósito: observar. Se fosse uma nave, precisaria se disfarçar. E que melhor disfarce poderia haver do que o de um cometa? Um dos corpos mais comuns e ignorados do cosmos. Imagine um artefato escondido sob uma camada de gelo e poeira, emitindo gases e partículas para confundir nossos telescópios, passando despercebido, enquanto grava cada movimento, cada sinal, cada frequência emitida pela Terra. Teóricos dizem que, se 3I Atlas fosse uma nave, sua propulsão poderia ser baseada em energia solar ou gravitacional, usando o campo do Sol para alterar sua rota, sem deixar rastros detectáveis. Outros sugerem que ele é um mensageiro autônomo, enviado por civilizações extintas, programado para vagar eternamente, coletando dados e transmitindo informações para um destino que já não existe. Mas há também os céticos. Eles afirmam que o 3I Atlas é apenas mais um cometa, um fragmento de gelo e poeira interestelar, vindo de longe demais para seguir as regras que conhecemos. E, talvez, tudo que pareça estranho nele seja apenas reflexo da nossa ignorância. Talvez o mistério exista porque ainda sabemos pouco sobre o que há lá fora. Enquanto isso, o 3I Atlas segue sua jornada. Em breve, ele atingirá o ponto mais próximo do Sol, o periélio. Telescópios de todo o mundo estão voltados para ele. Alguns esperam um espetáculo de luz. Outros, um sinal que desafia as leis da física. E há quem espere uma resposta. Deixe agora seu like para ajudar nosso canal. Porque, se o 3I Atlas for realmente o que parece, ele pode conter informações sobre outro sistema estelar, ou até mesmo sobre outra forma de vida. Mas, se for algo mais, se for uma nave, uma máquina, ou um eco de uma civilização perdida, então estamos diante de algo maior do que a imaginação humana consegue compreender. Um testemunho de que não estamos sós. Por enquanto, ele permanece em silêncio, viajando a uma velocidade absurda, atravessando o vazio, observando o Sol, e talvez, observando a nós. E quando ele se afastar, levando consigo seus segredos, ficaremos com a pergunta que nunca cansa de nos perseguir: e se não for apenas um cometa? 3I Atlas. Um visitante de outro mundo. Um mensageiro, ou um espelho do desconhecido. Talvez natural. Talvez construído. Mas, acima de tudo, uma lembrança viva de que o universo ainda guarda mistérios. Ele estava se movendo muito rápido, pouco mais de 314 mil quilômetros por hora. E a gente se arrepia, às vezes, quando descobre alguma coisa muito importante ou muito empolgante. E eu me arrepiei com esse objeto. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal Manobisa Tech para mais conteúdos fascinantes sobre ciência, tecnologia e mistérios do universo. Opa! Maravilha, pessoal! Vocês acabaram aí de acompanhar mais um vídeo aqui pelo canal do Manobisa, tá bom? Espero que todos vocês aí tenham gostado dessa nossa nova produção aí, tá? E a gente estamos aí rumo aos 100 mil inscritos
aqui no nosso canal, tá bom? Então, ó, se você não faz parte da nossa família, já sabe, venha você também aí fazer parte do canal do Mano Biz. Estamos aí há 14 anos no ar, compartilhando notícias, dicas, informação, entretenimento e muito mais, tá? Você é curioso, gosta de aprender, gosta de tecnologia, gosta de astronomia, ó, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aí embaixo aí, tá? E também deixa o seu like aí para ajudar a divulgar o nosso vídeo, tá bom? Falando nisso, vou deixar agora 2 cardzinhos aqui na lateral, onde vocês poderão clicar e assistir os nossos vídeos indicados aí, tá bom? O canal do Mano Biz e você, tudo a ver, há mais de 14 anos no ar, sempre compartilhando informação. Mano Biz tá saindo fora, a gente se encontra aí, se Deus quiser, aí no nosso próximo vídeo. Falou, tchau, tchau! Inscreva-se aqui no canal do Mano Bizatec para não perder nossos próximos vídeos sobre o cometa. Um forte abraço e até mais.